Eu sou a professora Maria Imaculada Muniz Junqueira, eu sou médica, sou professora de imunologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre malária, a respeito de um projeto de pesquisa vinculado ao CNPq. Vamos compartilhar os slides. Bom, então, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho sobre malária e essa apresentação está vinculada a um projeto de pesquisa apoiado pelo CNPq. Essa apresentação tem o objetivo de divulgação da ciência e de estimular jovens pesquisadores. O projeto de pesquisa ao qual essa apresentação está ligada é o efeito de drogas imunomoduladoras nas vias de ativação celulares, determinantes de respostas inflamatórias e anti-inflamatórias em camundongos suscetíveis, CBA e C57BL6, ou não, BALB-C, a malária cerebral. O que causa a malária? O agente etiológico é um protozoário e tem 7 espécies dos plasmódios que infectam seres humanos. Os dois mais importantes aqui no Brasil são o Plasmodium falciparum e o Plasmodium vivax, mas existem também outros plasmódios, principalmente em outros lugares do mundo, como o Plasmodium malariae, ovale, naulese, simium e cyanomolg. Então, o agente etiológico, o micro-organismo que causa malária é o plasmódio, que é um protozoário. Como está a situação da malária no mundo? É uma doença importante, grave? Então, a situação da malária no mundo, existem 3,4 bilhões de pessoas que estão expostas ao risco da doença. Dessas, 220 milhões de novos casos ocorrem no mundo, sendo que desses, 0,9 milhões ocorrem nas Américas. E ocorrem 409 mil mortes por ano causadas pela malária, principalmente em crianças. O tratamento usa terapias combinadas derivadas do artemisinin, que foi um grande avanço para o controle da malária e que conseguiu diminuir muito a doença no mundo. Mas já existe resistência do parasita, do micro-organismo que causa a malária, a essa droga artemisinin, principalmente já detectada no sudoeste asiático, principalmente no Camboja, no Laos, Mianmar, Tailândia e Vietnã. E aqui nessa região da Guiana Francesa, Guiana Francesa e Suriname, que fica próximo ao Brasil, já tem diminuição da sensibilidade da artemisinina, do parasita artemisinina. E além disso, é um grande problema, porque se ocorrer resistência, nós vamos perder o tratamento com a principal droga que a gente tem hoje para tratar a malária. Além disso, já existe resistência dos mosquitos ao transmissor da doença, aos inseticidas que controlam a doença. Onde existe a malária no mundo é nessa região vermelha do mapa. Então, toda a região tropical a gente tem a malária no mundo. E no Brasil, mostrando aqui o Brasil, a África, onde ocorre a malária no mundo. E como está a situação da malária aqui na região das Américas? Então, existem muitos casos, como eu já falei, 0,9 milhões de casos, sendo que o Brasil é o segundo país com maior número de casos das Américas, com quase 200 mil casos por ano ocorrendo ainda no nosso país. E como está a situação da malária no Brasil? Depois do advento da artemisinina e utilização da artemisinina, houve uma diminuição acentuada e pelo programa do governo com diagnóstico e tratamento precoce.
e utilização da terapia combinada. Então, houve uma grande diminuição, mas ainda nós estamos com quase 200 mil casos por ano ocasionados pela doença. O que acontece quando o mosquito infectado pelo plasmódio pica uma pessoa? Então, o vetor é um mosquito, principalmente o anofelino, e quando ele pica uma pessoa, ele injeta o esporozoíta, que é o micro-organismo que vai causar doença no indivíduo. Esse micro-organismo que foi injetado, esse esporozoíta que foi injetado na pele do indivíduo, ele vai cair nos vasos linfáticos e nos vasos sanguíneos e atingir o fígado do paciente. No fígado, ele vai se multiplicar intensamente e depois de uns 10 dias é que vai cair, arrebentar e cair, jogar na circulação sanguínea e infectar as hemácias dos indivíduos. Então, esse parasita vai infectar as hemácias, vai cair no sangue e infectar as hemácias. E a cada 24 a 48 a 72 horas, dependendo da espécie do parasita, ele faz um ciclo em que ele começa em anel, trofozoite, schizonte, e aí ele se multiplica arrebentando a hemácia e jogando imensa quantidade de parasita na circulação sanguínea. Isso, então, é aqui, nesse momento, que o paciente vai ter a sintomatologia da malária, quando os micro-organismos são jogados na circulação. Então, depois que uma pessoa foi picada, ela vai ter sintoma quando esses parasitas caírem no sangue desse paciente. Então, é aproximadamente uns 10 dias depois que ele foi picado, é que vai aparecer a sintomatologia da malária nesse paciente que foi infectado foi picado por um mosquito infectado. E quais são os sintomas da malária? O que o paciente tem? Ele tem febre alta, de modo cíclico, ou seja, cada 2 dias ou cada 3 dias ele tem um episódio de febre alta, com calafrios, com tremores, com sudorese intensa, com dor de cabeça. Isso tudo vai destruindo as hemácias, levando ao paciente a um quadro grave de anemia. Alguns desses pacientes desenvolvem a forma da malária muito grave. E qual que é a malária grave? Quais são os sintomas dos pacientes com a malária grave? Então, o paciente tem intensa prostração, altera a consciência, então ele começa a não entender as coisas, ele começa a ficar obnubilado, sem compreensão, ele não consegue mais conversar com as pessoas, ele tem falta de ar, ou seja, dispneia, e pode chegar a convulsões se esse micro-organismo estiver causando a malária cerebral. Ele pode também, então, ele está causando anemia grave, ele está causando convulsões com quadro grave de malária cerebral. Além disso, ele pode ter queda da pressão arterial e pode levar a um choque com hemorragias e o paciente pode morrer nessa fase de malária grave. Quando ocorre em gestantes ou em crianças pequenas, ou a pessoa é infectada pela primeira vez pelo parasita, eles têm mais riscos de ter a forma grave da doença, principalmente quando a infecção é pelo plasmódio falcíparo, e que se não for tratado adequadamente e rapidamente, ele pode causar a morte daquele paciente infectado com o parasita. Por que ocorrem os casos graves em algumas pessoas que estão tendo a malária? O plasmódio, que fica dentro das hemácias, ele adere, então essa hemácia com o parasita dentro, adere na parede dos pequenos vasos do nosso cérebro. E essa adesão na parede do vaso estimula as células do nosso organismo a produzir uma série de moléculas em grande quantidade. E quando elas causam a produção dessa molécula em grande quantidade, é que ela vai causar a doença grave da malária. Então, é por isso que algumas pessoas apresentam a forma grave da malária. E por que é uma doença grave que pode matar o paciente? E o que o nosso grupo está estudando na malária? Nós estamos pesquisando se uma droga chamada pentoxifilina pode diminuir a mortalidade na doença. Então, se o paciente tomar esse medicamento pentoxifilina, se ele pode diminuir o risco de morrer com malária.
Nós estamos estudando também quais os mecanismos que causam a morte do paciente na malária, aqueles mecanismos que estão ocorrendo na célula do paciente, que está produzindo em grande quantidade aquelas moléculas que eu falei que vão causar a doença. Então, quais são os mecanismos que a pentoxifilina poderia nos proteger de morrer por malária? Então, esses são os objetivos principais do estudo que nós estamos desenvolvendo. E como nós estamos fazendo essa pesquisa? Então, nosso grupo infecta camundongos que têm ou não têm a malária cerebral, que desenvolvem ou não desenvolvem a malária cerebral. Então, nós estudamos 3 modelos de camundongo que fazem ou não a malária cerebral. Nós tratamos ou não esses camundongos com a pentoxifilina, e verificamos se esse tratamento protege os animais da infecção de causar a forma grave de morrer da malária cerebral. Além disso, o nosso grupo faz vários testes para analisar as funções das células. Então, nós analisamos nos camundongos infectados ou não pelo plasmódio, como que estão várias funções das células daqueles mecanismos do nosso organismo que vão causar a forma grave da doença, que vão estimular a produção daquelas moléculas que causam a forma grave da doença. E também nos camundongos que tratados ou não com a pentoxifilina. Então, nós estudamos nos animais infectados ou não, e nos animais infectados e tratados ou não com a pentoxifilina, e não infectados e tratados ou não com a pentoxifilina. E o que nós encontramos? Quais os resultados que nós mostramos, principais que nós mostramos no nosso trabalho? Então, nós mostramos que a pentoxifilina pode diminuir o risco de morrer por malária, mas somente em alguns camundongos que esse fenômeno ocorre. Isso mostra para a gente que a forma grave da malária é dependente da base genética do indivíduo e que o tratamento também vai ter uma resposta boa dependendo do indivíduo. Então, nós mostramos também que aquela pessoa que forma grávida, que apresenta a forma grave da malária, é aquela que o sistema imune do indivíduo responde exacerbadamente, e isso é determinado geneticamente. Então, se o indivíduo produz intensamente as moléculas que causam a doença, ele faz a forma grave. Se ele não produz de forma exagerada, ele não faz a forma grave. E dependendo, então, de cada célula do sistema imune responde, ele vai causar ou não a doença. E isso pode ajudar a gente a melhorar o tratamento para a malária. Se a gente está compreendendo como é que o indivíduo faz a forma grave da doença, nós estamos podendo melhorar o tratamento para os pacientes que vão fazer a forma grave da doença. E como atualmente nós podemos evitar as formas graves da malária? Quais as maneiras que nós temos hoje para evitar a forma grave da malária? É importante, quando o paciente está com suspeita diagnóstica da malária, fazer o diagnóstico rapidamente e, fazendo esse diagnóstico, fazer o tratamento o mais precocemente possível. O fato de fazer o diagnóstico e o tratamento precoce pode ajudar o indivíduo a não morrer da malária, de ajudar a que não tenha a forma exacerbada da doença e ele não morra da doença. E a outra maneira que a gente tem é evitar a infecção, evitar a presença do mosquito. Então, é muito importante o controle do mosquito. Por isso, tudo é muito importante o controle do mosquito transmissor da malária. No Brasil, a região mais importante que nós temos, a malária, é na região amazônica. Então, naqueles locais onde tem a transmissão da malária, precisa ter o controle do mosquito transmissor. Então, esse foi a apresentação do nosso trabalho e o também como colaboradora do nosso projeto. A Shirley Claudino Couto é a aluna de doutorado que está desenvolvendo esse projeto. A Mariângela de Souza de Oliveira Ribeiro é colaboradora também desse projeto e a Andréia Cascais também é colaboradora desse projeto. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre malária e que possam se protegerem
fazendo o diagnóstico precoce, se tiverem a suspeita da doença, e fazer o tratamento, diagnóstico e tratamento precoce. E, de todas as maneiras, fazer o controle da transmissão do mosquito anofelino, que é o transmissor da malária.